Olá, turma, boa tarde. Nessa aula, vamos fazer a correção do nosso simulado. Só que, antes de eu começar a fazer essa correção, vou estar passando esse primeiro vídeo aqui como uma orientação para vocês conseguirem acertar mais questões nos simulados e quando chegar o dia da prova, quando chegar no dia do concurso. Então, nesse vídeo de orientação, vou passar aqui algumas estratégias que vocês podem estar utilizando no concurso para acertar o maior número de questões possível. Então, turma, olha só, na prova de vocês, todas as questões valem a mesma quantidade de pontos. Todas as questões têm o mesmo peso. Todas as questões têm a mesma importância. Então, olha só, qual é a ideia? A ideia é que nos primeiros minutos você veja toda a prova, para você poder sentir a prova. Professor, qual é a importância disso? A importância disso é que depois que a gente vê toda a prova, turma, nós vamos escolher uma sequência de questões, onde essa sequência de questões a probabilidade de nós acertarmos seja muito grande. Por quê? No início da prova, a nossa mente vai estar bem tranquila, bem tranquila. Eu vou ter tido uma boa noite de sono no dia anterior, uma boa alimentação, um bom café da manhã, tá? Início de prova, tá todo mundo ali com a maior disposição. Então, se eu conseguir pegar no início da prova as questões que eu mais gosto, os conteúdos que eu mais gosto de trabalhar, os conteúdos que eu tenho mais facilidade, se eu conseguir achar as questões mais fáceis, logo eu vou conseguir acertar logo várias questões logo no início da prova. Isso vai ser muito bom, que você já vai ficar motivado para fazer a leitura das outras questões. Então, olha só, eu vou fazer aqui uma simulação. Eu vou pegar aqui a prova, eu vou passar só o olho nas questões e tentar identificar qual é o assunto dela, de cada uma questão. Vamos lá, então. Olha só, primeira questão aqui. Passei o olho, eu vi essas garrafas aqui, ó. Tenho aqui uma garrafa de água que fala sobre água, né? Litros. Eu já sei que essa questão se trata sobre volume, tá? Só de olhar assim, volume. Essa segunda aqui, ó, tem umas frações aqui na tabela, né? Então também deve ser de fração a segunda. A terceira, olha, eu já vejo já esse recipiente, que é um paralelepípedo, e vejo aqui ó, 3 dimensões, né? Com certeza essa aqui que a gente calcula, olha, que a minha resposta está tudo em decímetro cúbico, então aí que é o volume da questão. Então a terceira fala sobre volume. Aí eu já posso ir colocando aqui em cima da terceira aqui, já boto aqui volume, já vou anotando. Essa aqui, ó, lhe dá o que? O perímetro e com certeza que é a área dessa questão. Que as questões, sempre quando vem assim, tipo uma malha quadriculada, né, sempre eles querem área ou perímetro. Aqui no caso aí deu perímetro, é aqui, ó, a resposta tudo no quadrado aqui, ó. Sempre que tem esses dois pendurados, quer dizer que é a área. Então, só de olhar eu consigo identificar, ó. Essa aqui, ó, a quinta eu não consigo identificar, então pulo. Opa, olha aqui a alternativa da quinta, ó. Unidade simples, centena simples, unidade de milhares, isso aqui é ordem classe. Pelas alternativas eu vejo que a quinta é sobre ordem classe. Sexta questão, posso botar aqui como fração, aqui eu vi uma fração, olha. Pode ver que eu não estou nem lendo as questões, tá, turma? Estou só passando o olho. Aqui tem uma fração, posso botar isso aqui como fração, ou posso não escrever nada, se eu não conseguir identificar a questão, eu não boto nada. Próximo, essa aqui, ó, esse tipo de questão aqui de volume, né, olha. Essa figura é uma figura espacial, olha, volume. Oitava questão, bora ver. Também muito texto, não tem nenhuma figura, tal, vou pular, não identifiquei a oitava. Bora para a nona. A nona, área. Tá aqui a malha quadriculada, é a área, o perímetro, olha. Só que aqui, ó, eu tenho que calcular todas as áreas, depois ainda vou ter que tirar porcentagem, ó, então tirar uma parte de uma fração, né? Então essa aqui é uma questão de área só que eu sei, só que vai me dar um pouco mais de trabalho, que eu vou ter que ver alternativa por alternativa, tá?
E vamos para outra, essa aqui só de olhar eu sei que é porcentagem, tudo em porcentagem é resposta. Essa aqui ó, tem uma porcentagem aqui, outra porcentagem aqui é de porcentagem também. Essa outra aqui ó, é sobre área, tá? Só de olhar aqui eu consigo perceber o que? Consigo perceber aqui ó, um terreno, tá? E aqui a resposta é tudo em metro quadrado. Essa aqui é sobre as 4 operações básicas, né? Adição, multiplicação, divisão, tá? Expressão, né? Expressão numérica, que mais? Essa aqui de gráfico, olha, tipo essa aqui de gráfico, que olhou e deu a resposta, tá? Ó, esse aqui, ó, eu já vou começar a montar minha sequência, ó. 14 é uma que eu vou fazer, uma das primeiras que eu vou fazer, tá? Então, 14 a 15, ó, não identifiquei, fala sobre dinheiro, né? Ou seja, deve ser as 4 operações, mas não identifiquei. Essa aqui também é 16, só de olhar, vi uma tabela ali, não identifiquei. Olhei a resposta, pode ser até o que? Fração, né? Posso até botar aqui em cima uma fração, ó, tem muita fração aqui, ó. Ó, 17 aqui também é o que? Fala sobre planificação, ou seja, quais são, ó, exceto, ó, tem um não, ó, que não corresponde à planificação do cubo, ou seja, todas essas alternativas vão formar o cubo menos uma. Essa aqui é outra alternativa que só de olhar eu consigo matar ela. Então a 14, a 17, eu vou começar por aí, tá? Pelas questões que eu me sinto mais à vontade a fazer. As questões que eu tenho mais domínio, tá? Você poderia estar escolhendo outra sequência, tá? Cada aluno vai escolher uma sequência diferente. Tem aluno que gosta de figuras planas, outro aluno gosta de fração, outro aluno gosta de enfim, de ordem classe. Então, cada aluno vai escolher a sua sequência. E a questão 18 também fala aqui sobre fração, né? A 19 fala sobre porcentagem e a 20 sobre um gráfico também que é super fácil. Então, veja bem. Aqui eu demorei, deixa eu ver quanto tempo. Aqui eu demorei, vai fazer 4 minutos agora, tá? Analisando, que eu dei uma pausa. Agora eu vou ver quais são as questões que eu vou começar fazendo. Vou fazer aqui, ó, a terceira é bem tranquilo, que é fazer uma multiplicação, só que eu tenho que organizar a ordem. Então, a questão 3, questão 4, posso fazer. Começar fazendo questão 3, questão 4, só no olhômetro. Questão 3, questão 4, questão 9 eu sei fazer, mas eu tenho certeza que eu sei fazer, só que vai dar trabalho, vou deixar para depois. Questão 3, questão 4, questão 12, 3, 4, 12, questão 14, questão 17 e questão 20. Perceba que aí eu já separei, daí deu 5 minutos, os 5 minutos iniciais, e eu já consegui separar uma sequência aí de 5 a 6 questões que eu vou estar começando por elas, tá? Então, qual é a importância disso, turma? A chance de eu acertar essas 6 questões de que eu já separei é muito grande. É muito, muito grande. São assuntos que eu gosto, assuntos que eu julguei aqui ser fácil, questões que eu julguei ser fácil pelo desenho, tá bom? Então, olha só, qual a ideia aqui, ó. Vamos botar aqui uma simulação. O aluno aqui começou pela primeira questão. Aí o aluno fez a primeira questão. Vou botar essa simulação nesse mesmo simulado que ocorreu, que começou das 2 e terminou às 5 horas da tarde, não foi? Então, imagina lá, 2 horas da tarde, tá preparado, começou o teste, tá todo mundo animado. Começou, aí o aluno pegou, leu a primeira. Aí, vamos dizer uma hipótese que o aluno errou a primeira. Aí já vai para a segunda, aí já não compreende direito a segunda. Aí, ele nem viu a prova e já falou que a prova veio difícil. Essa prova tá difícil, não sei o que e tal, sabe? Então é isso, o aluno já começa o que? Se desmotivar. Isso não pode acontecer na prova, não pode acontecer, tá bom? Qual é a ideia? A questão 1 vale a mesma quantidade de pontos que a questão 2. Vale a mesma quantidade de pontos que a questão 3. Todas as questões valem a mesma quantidade de pontos. Então é só, começou a prova. Eu nem li aqui
eu já vi que a 20 é mais fácil. Então não vou começar pela 1, já vou pular, vamos dizer aqui para 20, para 17, tá? Olha só, aqui já vou para cá, ó. Por exemplo, essa aqui é 14. Tá, pronto, vou começar por aqui. Pronto, já garanto um pontinho. Tá bom? O que acontece? Olha só, eu vou te explicar o que acontece. O aluno começa aqui 2 horas da tarde. Começou pá, pá, pá. Quando chega 5 horas, o aluno, quando chega no final do teste, o aluno vai fazer a 20ª. A 20ª não é uma questão complicada. Só de olhar a gente consegue perceber que a 20ª não é uma questão complicada. Só que o aluno está cansado. Tá terminando o tempo, o aluno tem que passar por cartão resposta. O professor na sala falou assim mesmo: olha, gente, falta tanto tempo para terminar a prova. Então o aluno está cansado, está terminando o tempo dele, tá? Já está pressionado, agoniado. Então vocês têm que gerenciar o tempo de vocês, tá bom? Então o aluno vai ir nos 40 e último, vai ler a 20ª e acaba errando. Por que acaba errando? Por causa do cansaço, por causa das condições. No final da prova, você já tem outras condições. Você está 3 horas ali sentado em uma cadeira, então você já está desconfortável na cadeira. Tem uma pessoa pressionando você, mesmo que a pessoa não estiver falando, você está olhando ali o relógio, você está vendo ali tanto tempo para terminar a prova, para terminar o teste. Isso faz você ficar agoniado, nervoso, tá com pressa. Tudo isso são coisas que não pode acontecer na prova, tá bom? Vamos dizer que se acontecer isso, vamos dizer uma hipótese. Ah, professor, aconteceu isso. Eu nem li as questões ainda, tá, turma? Eu nem li, tô só passando o olho aqui junto com vocês. Olha só. Vamos dizer que aconteceu isso aqui na primeira questão. Eu fiz todas e deixei essa aqui por último, a primeira questão. Tá, vamos dizer que no final, deixei ela para o final, não deu tempo, fiz nas pressas e tal, e acabei errando a primeira questão. Se a questão é difícil, a chance de você errar ela é grande. Tá? Então, se a chance de você errar é grande, deixa ela para o final. Se tiver que errar, erre no final, não erre no início, que o tempo do início é muito, muito importante. Tá bom? Então, vamos lá, corrigir as questões e vamos corrigir nessa sequência aqui que eu separei aqui mais ou menos para vocês, tá bom? Como eu falei, cada aluno vai ter a sua sequência. Aqui eu separei aqui umas 6 questões, né, que a gente conseguiu analisar e a gente vai começar por elas. Aí você fala assim mesmo: professor, se eu conseguiu, professor, analisar essas 6 questões, porque o senhor tem muita experiência, porque o senhor é professor. Tudo bem, eu consegui analisar 6 questões. Mas vamos dizer que no dia da sua prova você consiga analisar 3, 4 questões. Já não é muito bom você começar uma prova já acertando 4 questões, já em seguida, de cara. Olha só a vantagem que vocês vão ter perante os outros candidatos, né? Começou as questões, pá, tu já vês 4 primeiras e as 4 primeiras tu sabe que tu acertou. Tua motivação já está lá em cima, né? Tu já está agora vamos para as outras questão por questão sem pressa. Tá? Você ainda ganha até mais tempo para fazer as outras questões. Tá bom? Então vamos lá.